Opa, boa noite. Boa noite, tudo bom, Mariana? Tudo certo? Tô só aguardando a Paula, que ela já deve estar entrando. Aí a Tá gente começa. ótimo. Tá. Hoje, hoje o tema é boa noite para todo mundo que está entrando, né? Sejam bem-vindos a mais um Opa, Odontologia em Papo Aberto. Hoje com um tema maravilhoso que a gente gosta muito, com a professora Silvia Chedid, que é uma honra tê-la aqui com a gente na live. Uma honra Espero para mim, uma honra para mim, Espero que não seja a primeira, que não seja a única, seja a primeira de muitas, né? A Paula entrou. Vou tentar convidar ela aqui. Já convidei, acho que é só ela aceitar. Ótimo. Paulinha, aceita aí. Ai, não deu certo. Espera aí que eu vou convidar de novo. Parece que ela entrou aqui. Deixa eu ver. É, acho que Hum. agora vai. Pronto, agora foi. Agora sim, estamos com. A câmera, vamos virar aqui. Aí, opa, deu certo. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Boa noite É para uma todos. Boa honra noite, receber Paulinha. a Silvia aqui com a gente nessa live. Eu demorei um pouquinho para entrar porque eu estava ali pegando o livro dela, que é minha paixão, esse livro, gosto muito. E assim, hoje vai ser muito legal a gente falar um pouquinho sobre esse tema, né, de prevenção de maloclusões em bebês, esclarecer um pouquinho sobre esse assunto que acaba sendo uma coisa que muita gente ainda não tem conhecimento, né, Silvia? Sim, sem dúvida. Na realidade, esse primeiro livro, que é o Ortopedia e Ortodontia para Dentição Decídua, já tem aí algum tempinho. Por incrível que pareça, muitas odontopediatras ainda não conhecem, não é? E eu acho que, na verdade, a gente fala ortopedia e ortodontia, mas é pura odontopediatria. Porque o Sim. atendimento, desde o pré-natal, vamos ver se a gente fala um pouquinho disso também, porque a gente já pode fazer prevenção de maloclusão desde o pré-natal odontológico, não é? Até o final da dentição decídua, é muito a atuação do odontopediatra, né? O ortodontista, o ortopedista funcional, eles vão acabar atuando realmente um pouquinho mais lá na frente, não é? Então é pura Sim. odontopediatria. Nós vamos falar de odontopediatria. Mas vamos começar falando um pouquinho de você, da sua trajetória na odontologia, para o pessoal te conhecer mais, né? Sim, sem dúvida. Paulinha, veja, eu estou formada há quase 40 anos já. Veja que é bastante Uhum. tempo. E eu fiz faculdade em Bauru, na USP de Bauru. E tive a oportunidade e a alegria também de tomar parte, de conhecer, na verdade, o Centrinho. E a Faculdade de Odontologia de Bauru tinha já, desde quase 40 anos atrás, e acredito que até antes, porque o Centrinho é um hospital já tão antigo, não é? Esse olhar transdisciplinar, um olhar além dos dentes, um olhar para o sistema da criança e do paciente, não olhar somente a boca, não é verdade? Isso foi muito legal para mim. Mas, na época que eu me formei, 84, mais ou menos, o foco era a cárie. E o açúcar era o grande vilão da cárie. Então, eu me formei com o sonho muito modesto de acabar com as cáries na odontologia. E fui estudar adoçantes alternativos para substituir o açúcar. Então, naquela época também estava surgindo o aspartame, o xilitol, a sacarina, claro, já existia, mas estava surgindo também o esteviosídeo. Não sei se muitas de vocês conhecem a estévia. Hoje a estevita já é mais comum no mercado, não é? Mas naquela época estava aparecendo, estava surgindo. E aí eu catei esses adoçantes todos e fui ver o poder não cariogênico e anticariogênico, ou até bacteriostático, e tive resultados bastante interessantes. A estévia tem um efeito até anticariogênico, porque ela não permite que a bactéria se adira ao dente, ou seja, ela reduz a produção de polissacárides extracelulares insolúveis. O xilitol, ele interfere no ciclo de Krebs,
Então, ele produz lá um xilitol, fosfotransferase, que não permite que o ciclo de Krebs se finalize. Então, a gente teve uns resultados aí interessantes e eu queria, então, introduzir esses açúcares como substitutos esses adoçantes como substitutos do açúcar. Mas a indústria do açúcar é muito forte. E aí, o que aconteceu? A gente acabou, quer dizer, não é? Falei, não, o caminho não é açúcar, o caminho é o flúor. E aí, meu grande mestre, professor Jaime Cury, fui lá fazer o doutorado com ele e seguimos com uma parceria forte até hoje. E veja só, Paulinha, a minha tese de doutorado foi uma das primeiras, junto com o Saul, Rita Vilena, a gente é da mesma turminha, a começar a estudar dente descido e o flúor. Porque a gente só estudava dente permanente, né? Que era o que ficava, que era o permanente, o descido se perdia. Então, era como se não tivesse uma importância em termos de investigação científica, né? E aí fizemos aquela tabelinha, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma tabelinha com o tal do meio grão de arroz cru, 1 grão de arroz cru e grão de ervilha, de acordo com idade, peso da criança, muito importante, e número de dentes. E aí achei que não estava mais vendo cárie na minha clínica. Porque é tão fácil, né? Quando a gente faz um pouquinho de promoção de saúde, escovar dente, reduzir consumo de açúcar, educação, 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 educação. E daí começa a ver menos cárie mesmo. E eu via muita má oclusão. Muita má oclusão. E desde muito cedo. Desde muito cedo. E a gente não sabia o que fazer. Como odontopediatra, a gente ficava assim... E tínhamos muito medo de intervir, de fazer alguma coisa... Aí fui estudar ortodontia, fui estudar ortopedia, fiz reabilitação dinâmica dos maxilares com a professora Aldeide, uma querida, professora Eliane Marcílio também. E depois me preparei para uma especialização que o CRO e o CFO ofereceram de ortopedia funcional as pessoas que já praticavam, né? Então, também obtive o título de especialidade em ortopedia funcional dos maxilares pelo CRO, CFO, e depois fui fazer especialização de ortodontia, fiz uma outra bem radical da Ross Williams, no Chile, e parceria com o Dr. Raw, dos Estados Unidos. Então, no final, eu não queria ser nem ortodontista e nem ortopedista. Eu queria ser odontopediatra, não é? E queria atuar preventivamente. E aí, esse livro que você mostrou foi um resultado de unificar conhecimentos da enfermagem, da pediatria, da odontopediatria, de otorrinolaringologia, de nutricionistas, de ortopedistas, de ortodontistas. A gente compilou vários conhecimentos de uma forma bastante prática, bastante clínica, de como atuar, não é? Desde muito cedo, em termos de prevenção de má oclusão. E foi muito legal, porque atuar em bebês, atuar em crianças, tem que ser de forma transdisciplinar, né? E a má oclusão, assim como a cárie, ela é multidisciplinar, ela é multifatorial. Então, se a gente não atua com todos esses profissionais, a gente não consegue realmente finalizar com uma oclusão decídua saudável, né? Acho que durante muito tempo na odontologia, eu falo até pela minha geração, assim, que eu tive uma oclusão, e aí procurava os dentistas, falava, tem que esperar crescer, tem que esperar ter todos os dentes permanentes para poder atuar, e era uma mordida cruzada, que podia ter sido antecipado, né, feito um tratamento precoce para evitar um problema mais invasivo, né, que acabou caindo em compensação dentária, extração de dentes para descruzar. E, infelizmente, ainda tem muitos profissionais que ainda têm essa concepção de espera, né, para poder atuar num momento oportuno, que às vezes já é um momento que passou da hora, né? Mas sabe, Paulinha, depois desses anos todos, eu cheguei à seguinte conclusão. O ortodontista está correto em aguardar, porque a atuação dele
E as técnicas consagradas e o conhecimento da ortodontia está muito mais embasado cientificamente para dentição mista ou dentição mista jovem, não é verdade? Ou final mesmo da decídua, que hoje já alguns falam em atuar com 5 anos. Uhum, Mas eu acho que quem acabou não fazendo o seu papel foi o odontopediatra. Então, uhum, esse novo livro que vai sair agora, que é uma complementação, eu diria, deste, porque este a gente fala do nascimento, mas mais fortemente dos 2 anos, dos 3 anos de idade, não é? A gente fala desde o uhum. nascimento até Sim. os 2 aninhos, mas é um livro que aborda intervenções e tem uma contextualização maior de 2, 3 anos para frente. E este Uhum, novo começa desde a gestação, como eu estou falando. Então, eu acho que nós, como odontopediatras, estamos falando de chupeta há tanto tempo, estamos falando de mamadeira há tanto tempo, estamos falando de respiração nasal há tanto tempo, mas a gente olha a boca do bebê aberta, a gente acompanha a boquinha da criança ao longo da erupção dos dentes descidos, contando a sequência de erupção e a boquinha aberta. A gente não está acostumado e não foi nos ensinado mais fortemente ou mais enfaticamente a atentar ao desenvolvimento da oclusão desde rodete gengival. Então, a gente não aprendeu a olhar a relação de rodete gengival, não é? Qual o padrão de retrusão, medir isso. Nasceu o primeiro dentinho, mas ok, ele está ocluindo corretamente no arco? Nasceu o primeiro molar. Será que eu estou atenta que está cruzando e como eu posso fazer para não permitir que cruze? Claro, sim. chupeta, mamadeira, tudo isso tem um fator crítico e nós somos os responsáveis de atuar preventivamente em termos de chupeta, em termos de mamadeira, em termos de qualquer hábito que não seja o adequado, assim como a gente fala de escovação e higiene bucal, não é? Isso a gente já avançou muito na prevenção de cárie. Então, hoje, o odontopediatra está muito qualificado para prevenir cárie, mas ele está precisando se qualificar para prevenir má oclusão também, que epidemiologicamente é o terceiro problema mais importante da nossa área, não é? Da odontologia. Uhum, Então, esse segundo livro agora, que complementa, um não exclui o outro, porque um complementa o outro. Se eu fosse atualizar esse com esses conhecimentos, ia ficar uma bíblia, não é? Ia ficar um livro muito grande é. e inviável também em termos editoriais. Então, escrevemos esse outro. Mas é para chamar atenção do quanto nós, como odontopediatras, estamos deixando passar um dentinho que está mal posicionado no arco e por uma má posição dentária podemos ter lá na frente uma má oclusão que pode se converter em esquelética. Às vezes, um rebordo gengival ali está protruído, a gente não está atento, está achando, ai que bonitinho esse bebê jogando a mandibulinha para frente, nem tem dente ainda, nem tem o que fazer, é verdade, mas aí nascem os incisivos já com essa protrusão mandibular e não tem guia incisiva, não tem guia incisiva. Então, o bebê, ele não tem um stop. E ele vai protruindo, ele vai protruindo, ele vai protruindo. Às vezes, se a gente está atento a isso, só de orientar e colocar a mandíbula em posição, ele já tem comandos neuromotores que mudam a relação. E nós não estamos olhando isso. A gente ainda acha que isso vai se resolver naturalmente. Então, a chamada para esse novo livro, que é o que eu falo sempre, prevenção de má oclusão no bebê, é uma atuação do odontopediatra, sem dúvida, de forma transdisciplinar, porque desde o obstetra e do ginecologista a gente já tem que interagir para atuar na gestante, porque hoje também, com toda a tecnologia que a gente tem, observar ultrassom pré-natal é uma coisa que acaba sendo instrumento de diagnóstico para a gente, não é? Então, pedir para Uhum, trazer um ultrassom na consulta de pré-natal, aprender a observar essas imagens, podem nos ajudar a ver o padrão de sucção, a ver o perfil desse bebê,
haver posições viciosas que, sem dúvida, vão se perpetuar o nascimento. Não é dizer que aquilo é uma condição sine qua non para uma má oclusão, mas é um fator de risco. Se estamos atentos, chamando a atenção dos pais, atentar a assimetrias cranianas que podem acontecer, ou atentar a uma retrusão acentuada que este bebê pode ter ao nascimento e que o aleitamento materno bem conduzido, com ênfase em mudança de padrão, de postura mandibular, de estímulo de crescimento de maxila e de pré-maxila, vai estabelecer na erupção dos dentes uma arcada mais harmonizada, arcada superior e inferior. Então, tem muita coisa que nós, como odontopediatras, podemos fazer para prevenir má oclusão e que passa, sim, pela nossa frente esses primeiros 1000 dias de vida do bebê e a gente ainda está só olhando o dente, está ainda só olhando o cárie, não é? Então, mudei um pouquinho de assunto de cárie ao longo da minha trajetória acadêmica para começar a falar de má oclusão, porque eu achei que a cárie já estava bem, já tem bastante evidência, a gente já tem bastante conhecimento da dinâmica do seu desenvolvimento e já temos as ferramentas de prevenção, não é? Então, estamos aí abrindo portas para novos desafios. Um deles é a má oclusão. Certo. Muito legal. Vou aproveitar o intervalo só para falar que quem quiser fazer alguma pergunta, né? Nós estamos abertas a responder. A professora Silvia também já se disponibilizou para responder. Então, só mandar aqui no balãozinho com a interrogação, que assim que a pergunta chegar, eu já falo. Sim. E fala um pouquinho pra gente como é a sua abordagem nesse novo livro em relação às frenectomias linguais dos bebês, esse critério de avaliação, que eu acho que de certa forma ainda está um pouco obscuro, né? Porque a gente vê algumas questões sobre diagnóstico, né? Então, assim, você falasse um pouquinho pra gente a sua opinião em relação. Certo. Paulinha, esse tema é bem interessante, bem controverso ainda. Na verdade, controverso porque tem pouco conhecimento, não é? A gente ainda precisa avançar muito em pesquisas, em evidências nesse sentido. Então, o meu olhar do frênulo lingual é pelo desenvolvimento da má oclusão também. Então, eu tenho estudado bastante freios orais e má oclusão, porque aí sim a gente tem bastante evidência de quanto um freio curto de língua ele pode impactar no desenvolvimento da mandíbula, no desenvolvimento da maxila e, mais para frente, na fala, na mastigação, não é? Em posturas e tudo isso. Então, tem um impacto importante. Claro que hoje a grande atenção para o frênulo lingual é com referência ao aleitamento materno, não é? Mas ainda existe muitas controvérsias. Até esses dias eu vi uma recente revisão de literatura de 2022, acho que de maio agora, de 2022, fazendo, então, a correlação da cirurgia de freios com uma melhora no aleitamento materno, não é? Então, a gente tem muitas dificuldades com referência ao aleitamento materno. Eu acho que o Brasil já avançou bastante em termos de estatística do aleitamento materno. A gente tinha uma estatística muito baixa, estamos evoluindo para uma melhora de adesão das mães ao aleitamento materno, mas o que acontece? Existe ainda muita dificuldade no manejo. Culturalmente, a gente perdeu um pouco o histórico natural do aleitamento materno, que é aprendido. A criança ela vai buscando o peito da mãe e ela vai aprendendo pelo cheiro, pelo contato, abre a boca e começa a succionar, não é? E é uma relação de aprendizagem do binômio mãe-bebê. Então, o tempo para isso a gente também perdeu, não é? As mães hoje têm uma demanda de trabalho tão grande, suportes, que também a gente tinha suportes familiares tão mais próximos de apoio e tudo. Hoje isso não é mais
tão fácil e tão frequente. Então, Uhum. muitas demandas que eram talvez mais simples, mais fáceis, hoje não são tão simples e nem tão fáceis. Então, esse manejo do aleitamento materno, ele é complicado. E às vezes não é só por causa do freio lingual curto que a mãe não consegue amamentar. E acaba que parece que virou uma moda, não é? A cirurgia de Uhum. freio lingual. E o que a gente observa, que às vezes você faz um curso de um final de semana e acredita que já sabe operar o freio de língua do bebê, que é muito fácil, muito simples, bota ele embrulhadinho lá num tecido, naqueles dispositivos de contenção, protetora, e infelizmente muitas cirurgias inadequadas, com técnicas às vezes que não foram realizadas com a melhor acuidade, com a melhor capacitação, vamos dizer Uhum. assim, sobre tratamentos também, às vezes situações que com manejo poderiam ser resolvidas ou aguardando melhor diagnóstico poderiam ser resolvidas. Então a gente vai ter o congresso de freios agora, que eu acho que vai ser muito bacana. Dia 20 Uhum. também foi agora o aniversário do teste da linguinha, não é verdade? Então, eu acho que a gente está avançando em discussões em relação a isso. É transdisciplinar também. O diagnóstico não dá para ser feito unilateralmente. Então, recentemente estava num curso e alguém perguntou como é que nós vamos dizer quem é o responsável pelo diagnóstico? É a fonoaudióloga? É o pediatra? É o odontopediatra? É a consultora de aleitamento materno? Então, eu acho assim, é muita responsabilidade colocar um diagnóstico, como de qualquer, mesmo de maloclusão, a maloclusão também Uhum. é multifatorial, não é? Então, não é um diagnóstico que o otorrino vai fazer, mas uma respiração bucal vai causar uma maloclusão, não é? Então, no caso do freio, às vezes a gente tem uma motricidade oral que está inadequada e não é o freio que está dificultando, é uma língua que pode não estar com a tonicidade adequada, com o tônus adequado, ou tem uma flacidez que precisa ser exercitada, ou tem até uma hipotonia que pode ter outras causas aí de bases mais profundas, não é verdade? Então a Uhum. gente precisa fazer um diagnóstico em conjunto. Além de fazer um diagnóstico em conjunto, quando a gente tem essa oportunidade, inclusive os pais devem participar dessa decisão no final, não é? Quero, não quero, ouvir todo mundo, vamos fazer, não vamos fazer, é muito importante a participação dos pais nessa decisão. Quando a gente consegue trabalhar com o pediatra, com a fono, com o odontopediatra, com às vezes até o otorrino, se for ele quem for realizar a cirurgia, o diagnóstico e a decisão de intervenção ou não ficam mais seguros, tanto para os pais quanto para a gente, porque é uma responsabilidade compartilhada, não é? Então, não foi a doutora Silvia que definiu pelos testes ou pelo protocolo que ela aplicou que tem que fazer uma cirurgia. Às vezes a gente teve aí sim uma observação mais aprofundada de todos esses profissionais e definimos, vamos, não vamos operar. Então, eu acho que esse é o caminho. A gente vai Sim. passar essa fase aí de modismo e vamos ter também mais evidências, porque há muitos pesquisadores bastante focados em pesquisas pelas melhores técnicas, se complementam, né, as técnicas com bisturi elétrico, eletrocautério, ou com laser, enfim, para cada situação, às vezes, para cada tipo de freio, tem a melhor técnica, mais segura, mais adequada, o pós-operatório, como vai ser feito. Tudo isso tem se evoluído em pesquisas que estão trazendo mais bases para a decisão de intervir e de que forma intervir. Agora, sem dúvida, o meu olhar com referência ao freio, eu não faço cirurgias, não me considero uma expert no diagnóstico, eu preciso da equipe para o diagnóstico. O meu foco no Uhum. freios é pelo desenvolvimento, pela maloclusão, né? Que ele, sem dúvida, Sim. tem um impacto na maloclusão do bebê.
Sim, mas é muito Outra, interessante essa reflexão e é muito importante, né? Eu acho que esse é o caminho mesmo, eu concordo completamente. Tem um certo modismo, mas eu acho que a gente vai passar essa fase também e todo mundo vai começar a adquirir essa consciência de que a gente precisa da equipe, né? Nós temos que ter não só a conversa, o respaldo, não só o respaldo, mas a conjunção, né, das especialidades para se chegar no melhor, não só no diagnóstico, mas também no melhor prognóstico para determinadas situações, né? Então, acho que esse é o ápice da live de hoje. Acho isso muito importante. é, e a compreensão da importância da amamentação também, né? Porque às vezes a abordagem em relação ao freio é tipo, ah, vou cortar aqui para amamentar melhor. Mas por quê? Para quê, né? O tanto de contexto que tem por trás da amamentação em relação ao desenvolvimento do sistema estomatognático, né? Do desenvolvimento e crescimento facial, que às vezes as pessoas não levam tanto em consideração, porque às vezes já amamentam ali naquele momento e depois já abandonam ou inserem algum hábito junto, né, concomitante com a amamentação, que acaba atrapalhando. Aí por que que naquele momento cortou o freio se eu tive outras intercorrências que acabaram atrapalhando, né, travancando o caminho para ter o desenvolvimento adequado, né? Então tem uma contextualização, uma visão mais ampla, né, do que realmente acontece e o porquê dessa necessidade ou não, né, também. Claro. É, acho que mais do que nunca essa importância do transdisciplinar, né, das equipes se unirem, dos profissionais, assim, acordarem que uns precisam dos outros para poder pensar no paciente como um todo, né, e não naquele ato imediato ali, único naquele momento. Porque a partir do momento que faz uma frenectomia, precisa da fonoaudióloga para trabalhar aquela língua, a tonicidade, que o bebê passa tantos meses, né, em formação, deglutindo ali dentro do ventre materno de uma maneira, e ele tem que aprender de novo, só num corte de freio e pronto, não é muito dessa forma, né? Claro. Então, é E, ampliar a visão e mesmo. sem dúvida, Paulinho, que você colocou com referência ao aleitamento materno, é indiscutível, não é? A importância do aleitamento materno para o desenvolvimento global do bebê e também da mãe. Sim. Isso a gente nem discute. Uhum. Mas, porque é é claro, o gold standard de desenvolvimento do bebê, o leite materno e o aleitamento materno. Mas trazendo Uhum. para o nosso universo, que eu acho que você falou muito bem, o quanto o aleitamento materno, quando bem estabelecido, também vai Uhum. ser muito importante para o desenvolvimento orofacial, crânio-facial do Sim. bebê. E É. aí, nossa responsabilidade de conhecer dessa fisiologia, não é? De entender o que é importante que a consultora trabalhe no manejo, não é verdade? Que seja uma pega, que seja um mamilo que possa, junto com a língua, estimular o desenvolvimento da maxila, Uhum. estimular o desenvolvimento da mandíbula, estimular os centros de desenvolvimento da articulação temporomandibular e do crânio e da face, respiração oral, que também desenvolve pulso Sim. médio, enfim, todo este universo contextualizado no aleitamento materno que vai trazer, claro, uma harmonia de desenvolvimento de arcadas e também vai impactar numa oclusão melhor, não é? Então, isso acho que Uhum. é muito importante que nós, como odontopediatras, também estejamos atentas de como esse freio curto vai, sim, depois impactar negativamente nesse desenvolvimento orofacial, né? Além de, Sim. claro, Uhum. impactar na dificuldade do aleitamento materno, que é o mote mesmo das discussões, né? Excelente. Uma outra abordagem muito interessante, que eu assim considero como relativamente nova, porque não é de conhecimento de muitos odontopediatras, é a parceria com os fisioterapeutas, né, em relação ao conhecimento da osteopatia, né? Eu Exato, queria que você falasse um pouquinho. certo. Então, eu tenho parcerias muito fortes com fonoaudiólogas, eu nem sei mais como que eu ia fazer prevenção de maloclusão em bebês sem fonoaudióloga. Tem a fonoaudióloga da Uhum. mastigação, da UTI neonatal, do aleitamento materno, dos exercícios e das massagens que a gente realiza, de eletromio, de bandagens, enfim. E o osteopata também.
Tem um osteopata muito querido, que é o Vinícius Petrelli, que também é da nossa equipe. E o quanto as posturas, e às vezes a gente não percebe essa necessidade de observar o bebê como um sistema. Então, tanto a fono quanto o osteopata, eles olham o bebê sistema. E a gente vai olhar sua boquinha, não é verdade? E às vezes, toda uma condição postural que o bebê apresenta, não é? De diafragma, às vezes, de forma como respira, o osteopata tem essa percepção de trazer também essa organização. E, por exemplo, com o torcicolo congênito ou assimetrias cranianas, que eles vão ter uma atuação bem importante, sim. Então, também é uma coisa que está na moda, não é? Falar do osteopata, é um conhecimento recente para nós, mas todo esse universo de atuação em bebês, ele é recente. Então, essas parcerias nos ajudam demais a que a gente consiga trazer essa organização sistêmica do bebê em termos de desenvolvimento mais harmônico, né? Então, a odontologia de bebê, ela é recente. Começou com o professor Luiz Walter ali, há uns quase 40 anos atrás também, um pouquinho mais, não é verdade? O Brasil é pioneiro em odontologia para bebês. Vocês vejam, Portugal deve ter uns 3 anos, pouquinho mais talvez, que a especialidade de odontopediatria foi regulamentada. Então, imagina, falar de odontologia de bebê lá em Portugal é muito recente. E nós aqui já temos aí alguns anos bastante evidências, mas também é algo recente para nós. E prevenção de maloclusão em bebês, então, é mais recente ainda. Então, eu brinco que a especialidade da especialidade da especialidade, verdade? O odontopediatra, ele já, como dentista, ele precisa se especializar em odontopediatria, que vai se especializar em odontopediatria com ênfase em bebês, e que vai se especializar e vai se capacitar na prevenção de uma oclusão de bebê. Então, a especialidade da especialidade da especialidade. Mas eu acredito, Paulinha, Mariana, que é o futuro da promoção de saúde. Porque quando a gente fala em promoção de saúde, a atuação cada vez mais antecipada é a palavra de ordem, não é? Então, começar na gestação, atuar nos bebezinhos. E o odontopediatra está muito empoderado nesse processo. Nós estamos aqui, olha, nesses meus anos todos de especialidade, este é um momento muito especial para nós, porque a gente está mesmo no topo da cadeia alimentar da odontologia, porque falar em prevenção é com a gente, não é? Outro dia, a APO, que é a Associação Paulista de Odontopediatria, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, fez 70 anos, não é? E a professora Cidinha fez um discurso que me emocionou muito, falando exatamente isso. O quanto o odontopediatra hoje está valorizado, não é? E a gente tem o privilégio de atuar desde a gestação, atuar nas famílias, porque na gestação a gente atua com a mãe, com os avós, não é verdade? Com os pais. E temos esse privilégio de acompanhar o desenvolvimento e crescimento dessa criança até os 18 anos. Então, a gente está muito inserido na vida do nosso paciente, não é? E estamos mesmo numa fase privilegiada da especialidade, eu diria. A gente considera as gestantes assim como um público bem receptivo em relação a receber as informações, né, que são passadas em relação à educação, em prevenção. Mas as mães de recém-nascidos, você considera que essa receptividade é tão grande assim da mesma forma? Que é um momento muito sensível da mulher, assim, de muita mudança, né? E às vezes de surpresas também, porque às vezes a expectativa em relação à chegada do bebê nem sempre é o esperado, porque às vezes podem acontecer alguns problemas. Mas, assim, dentro da sua experiência, essa receptividade é tão grande quanto a da gestante ou acaba tendo alguns entraves em relação a...
Olha, Paulinho, a esse se a momento. gente consegue fazer um pré-natal bem Uhum, estabelecido, e, por exemplo, a gente faz bastante, antes da pandemia fazíamos mais, depois da pandemia isso ficou um pouco mais restrito e durante a pandemia muito mais difícil também. Mas, quando a gente tem a oportunidade de fazer, por exemplo, cirandas de mães, onde vêm várias mães e trazem as uhum, famílias, os pais, avós, as crianças, e você consegue trazer o conhecimento que você está passando para aquela mãe, para toda a família, eu brinco que é a transdisciplinaridade na família, porque às vezes você consegue trazer aquele conhecimento para a mãe, para a gestante, no pré-natal. Mas ela volta para casa, uhum. ela tem que argumentar com o pai, tem que argumentar com a Sim, avó, não é? E ela é. não tem argumento Uhum, para isso tudo. Então, muito do que a gente ensina ou do que a gente orienta se dissipa, não é verdade? Mas quando você tem a uhum, oportunidade de trazê-los para a consulta do pré-natal odontológico ou realizar essas dinâmicas que são muito producentes entre mães e entre famílias, o conhecimento fica horizontal, não é? Então, não é uhum, a doutora Silvia falando para a gestante que depois vai tentar falar em casa e não vai ter resposta. Num evento desses, é todo mundo falando a mesma linguagem. Então, tem uma ginecologista falando, tenho eu falando, tem a mãezinha contando a experiência dela em algum tema que está sendo abordado, tem o osteopata mostrando como é essa abordagem ao nascimento e como ela é importante e como ela pode uhum, impactar lá na frente, que muitas das atuações críticas precisam ser realizadas até os 3 meses de idade, não é? Então a gente também uhum, empodera essa mãe para esse diagnóstico, Paula, e quando ela tem esse uhum, conhecimento, ela valoriza esses primeiros dias de vida, primeiros meses e primeiros 1.000 dias, porque ela teve toda uma informação, e não só ela, né? Quando a gente tem essa oportunidade uhum, de passar esse conhecimento para todo mundo, uma simetria craniana que a gente consegue identificar desde o nascimento e já muito prontamente trata. Até os 3 meses de idade ela pode estar resolvida, porque o osso do bebê é plástico. Uma retrusão, que às uhum, vezes eu recebo tanta retrusão de fonoaudiólogas, retrusões que eu falo, gente, isso não é retrusão, isso é uma micrognatia. Só que ela não é uma uhum, micrognatia severa, é uma micrognatia leve, moderada, mas que eu posso identificá-la muitas vezes no ultrassom pré-natal. E essa uhum, micrognatia, ela vai dificultar o aleitamento materno nos primeiros meses de vida. Não é freio, não é manejo, é estrutural, é uma mandíbula muito pequenininha, não é? E se a gente consegue identificar isso também nos primeiros meses de vida do bebê e a mãe tem essa consciência, esse conhecimento, ela está super interessada que seja, uhum. sim, realizado o que for necessário, porque isso vai ter um impacto no facilitar do aleitamento, no trabalho, inclusive para a gente harmonizar essas arcadas, não é? Nós é que não temos esses conhecimentos ainda. Então, se a Uhum. gente não tem, a gente não enxerga. Eu só enxergo o que É eu verdade. conheço, não é verdade? É Então, eu verdade. sei que isso pode ser uma micrognatia, às vezes, uma moderada, não é? Leve. Eu fico, nossa, que Uhum. retrusão, né? Que retrusão, e vamos dar-lhe aleitamento. E às vezes você precisa de outros procedimentos, não é? Para que aquela mandíbula desenvolva, a língua possa ter o espaço adequado ali para se posturar e o aleitamento possa ocorrer de forma fisiológica natural, né? Então são várias coisinhas que a gente conversa, claro, isso tudo no pré-natal com os pais. E vocês também, tendo este conhecimento, se empoderam da importância, porque Sim. quanto odontopediatra não fala para mim, mas o que eu vou fazer quando não tem dente? O que eu vou olhar na gengivinha do É. bebê, né? Como é que eu vou cobrar uma consulta num bebezinho? Por que que a gente sugere um protocolo nesse livro novo de, claro, pré-natal odontológico e poder avaliar este bebê, realizar a primeira consulta nos primeiros 15 dias de vida. Porque também está Uhum. estabelecido que esses primeiros 15 dias são críticos para se desistir do aleitamento materno ou não ser efetivo o aleitamento materno. E se a Uhum. gente tem essa
condição de estar próxima da mãe nesses primeiros 15 dias, a gente pode atuar com vários desses conhecimentos, não é? E o pediatra não observa o bebê todo mês? Porque todo mês um bebê tem grandes mudanças no desenvolvimento. A gente não fala na ortopedia funcional dos maxilares ou mesmo na ortodontia, quando se fala de crescimento e desenvolvimento, o maior crescimento da face ocorre nos primeiros 4 anos de vida do bebê, na é verdade? Então, veja como que nos primeiros meses eu acho que não vai acontecer nada, eu não preciso olhar. Eu só vou olhar se a sequência de erupção está correta. Uma sequência de erupção que não esteja correta muitas vezes, ou aonde esses dentes estão erupcionando no rebordo gengival, podem desalinhar e acabar causando uma mordida cruzada. Se eu estou observando isso logo na erupção, que a raiz do dentinho ainda é pequena, não é? Será que eu não consigo alinhar isso com um pouquinho de conhecimento de compressão digital, de todos os exercícios que a gente tem condição de realizar em conjunto com o trabalho transdisciplinar? Então, são várias coisas que, sim, a gente pode fazer nos primeiros meses e nos primeiros anos de vida do bebê, sim, antes de estar com os dentes todos na boca e ao longo da erupção desses dentes. Foi legal você ter falado sobre isso, que acho que muita gente na live está se perguntando: ah, tá, vou prevenir maloclusão em bebês, então só com informação? Que tipo de intervenção que eu poderia ter? Eu coloco o aparelho em bebês? Como que seria esse tipo de abordagem? Lógico que cada caso é um caso, mas fala um pouquinho pra gente, assim, no sentido mão na massa, né? Quais tipos de intervenções que são abordadas, assim, em relação aos bebês? Então, Paulinha, isso é muito legal. E eu acho que, assim, talvez não vou dizer, talvez, assim, a desistência. Outro dia eu fui falar para uma odontopediatra já mais antiga, assim como eu, de prevenção de maloclusão em bebê, e ela falou assim: ah, você vai falar de novo de chupeta, de mamadeira e blá, 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 porque essa é uma ladainha, não é, da odontopediatria? Assim como é uma ladainha da odontopediatria, parece que o odontopediatra só faz escovação e profilaxia, não é verdade? Mas é um desafio, né, também. Então, a gente já evoluiu tanto, além de ser só aquele profissional da profilaxia e do flúor, na verdade, da escovaçãozinha da profilaxia e do flúor, tanto mais coisas a gente tem que fazer, e em termos de prevenção de maloclusão também. Mas o que acontece? Há uns 20 anos atrás, a gente não tinha o mesmo nível de recursos e técnicas que a gente tem hoje. E eu vou te dizer que são duas as grandes inspirações para as técnicas que a gente tem hoje de atuação. Claro, são técnicas que ainda carecem de mais bases científicas na odontopediatria, na prevenção de maloclusão em bebês, mas elas já são bastante basadas, bastante conceituadas nos pacientes com deficiência e prematuros. Vamos dizer assim, que a medicina do prematuro teve que evoluir muito para atuar nos prematurinhos, porque a prematuridade hoje tem uma incidência muito alta, não é? Os níveis, não é? A prevalência de prematuros aumentou muito. Então, a medicina teve que evoluir em como atuar com esses bebezinhos, não é? E o trabalho de muito das fonoaudiólogas, das fisioterapeutas, você perguntou dos fisioterapeutas, dos terapeutas ocupacionais, em centros de unidade intensiva, tiveram que evoluir muito para que esse bebezinho se estubasse e passasse por uma alimentação oral. Então, toda uma imaturidade em termos de sucção, em termos de deglutição, coordenação, sucção, deglutição, respiração, o prematurinho tem. E as fonos e todos esses profissionais, terapeutas ocupacionais, e como eu mencionei, fisioterapeutas, tiveram que evoluir muito, os neonatologistas, os intensivistas. Então, estes conhecimentos a gente está trazendo
estão nos inspirando para a atuação dos bebês, só que com o nosso olhar. E essa é a beleza da transdisciplinaridade, não é? Porque cada um Uhum. está observando aquela intervenção com o seu olhar de especialidade. E aí, Uhum. eu, com aquele olhar da odontopediatria, do desenvolvimento e harmonização das arcadas, que o fono não está vendo isso, o TO não está vendo isso, pediatra, neonatologista, muito menos. Então, se adapta estas atuações para reanatomizar uma arcada superior e inferior, na verdade, para estimular um crescimento transversal, para Uhum. harmonizar um crescimento anteroposterior. Então, é daí que a gente, então, tem sim, não tínhamos, mas hoje, com todos os avanços tecnológicos e bases também de evidências da atuação com pacientes com deficiência e prematurinos, nós estamos trazendo, sim, e esse novo livro vai trazer várias destas técnicas de atuar para prevenir maloclusão desde antes da erupção dos dentes. Ainda não estamos atuando na gestante. O feto, a gente ainda não está entrando lá intraútero para atuar. As Alguém mandou imagens aí no servem para comentário. diagnóstico. Gestante é o nosso sonho de consumo, né, Silvia? Alguém mandou nos comentários. Acho que foi um Não, deixa comentário. o bebezinho lá sossegado. Dá para trabalhar bem nele ao nascimento. Que nem você falou sobre prematuros, né, entubados, eu fiquei pensando assim, tem muito impacto de traumatismos nessa fase, né, de bebês prematuros por conta do tubo, ou mesmo de traumatismos em crianças que começam a andar, que às vezes tem traumatismo de alvéolo mesmo, não só dentário, que possam ter impacto depois na maloclusão também por conta desses incidentes? Olha, Paulinha, o trauma dentário ele tem impacto sempre, não é? Mas Uhum, falando do uso de sondas, falando uhum, do prematuro, não é? Tem um uhum, trabalho muito bacana e recente também da Karina Pérez, que ela tem vários trabalhos que eu amo, adoraria conhecê-la. Ela é uma brasileira que está morando na Austrália. Eu não a conheço, só a conheço pelos uhum, trabalhos. Queria muito que ela tivesse tomado parte desse livro também, mas infelizmente não consegui trazê-la, não é, para essa uhum, redação. Mas tem um trabalho dela que é muito interessante e bonito, que mostra, um estudo corte, que mostra que bebês prematuros têm 42% mais chance de desenvolver maloclusão. Por várias uhum, situações, não é? Por conta de toda a dificuldade e processo de transição alimentar. Então, o uso prolongado uhum, destas sondas podem trazer alterações, sim. E uhum, muitas vezes o processo para a transição alimentar vai envolver bicos, quais que sejam eles, não é? sim, Então, são uhum, crianças que os pais acabam sendo mais permissivos, não é? Porque é prematuro uhum, e tal. Então, a gente tem mais dificuldade, às vezes, com essa questão de orientação com bicos e mamadeiras e chupetas. Então, são crianças que têm, sim, mais chance de desenvolver maloclusão, não é? Mas se a gente uhum, consegue atuar, obviamente, com elas ou com qualquer bebezinhos em tempo oportuno, não é? Vamos dizer assim, o mais precocemente possível, o mais antecipadamente possível, a gente reanatomiza, porque, de novo, o osso do bebê é muito plástico. A simetria sim, craniana, ela acontece porque teve um achatamento ali que, de repente, não voltou, porque o ossinho do bebê é plástico. uhum, Mas se o osteopata sim. pode atuar até os 3 meses, de novo, reanatomiza. Então, é assim para qualquer uma das áreas, inclusive a boca. A Mari tem falado muito nos trabalhos dela em tomografia, né, do medo das pessoas às vezes em submeterem crianças com pouca idade a esse tipo de exame, né? E na verdade acaba sendo um público que muitos profissionais têm medo, né, de atuar de certa forma, né?
pela sensibilidade, pela fragilidade da criança, e muitas coisas acabam passando, né? E quanto mais recurso, respaldo diagnóstico a gente tiver para poder ser enfático ali naquele momento, acho que ajuda demais. Ela tem até uns casos interessantes, né, Mari? Eu Até estou tomando a liberdade de falar ia falar desse caso de um agora. bebê que ela passou um baita aperto, né, por causa de uma lesão que apareceu e que precisou de muito respaldo diagnóstico para no final descobrir que era uma coisa, né, Eu sempre conto, simples, mas que estava todo mundo com medo de atuar. Ai, conta aí, Mari, o que era aconteceu? o bebê de acho que 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3, não tinha 1 ano e 6 ainda. E foi quicando, assim, de profissional em profissional, sabe? A mãe muito preocupada, tinha uma lesão no palato. E era uma lesão muito incomum. Eu fiz exame clínico, palpei, não mexia, sabe? Era duro. A suspeita era de ser alguma coisa óssea. E foi. E não tinha Pediatra. nenhum histórico de trauma? Não, a mãe não observava nada, só que a criança muito irritadiça, tinha uma característica de que doía porque não mamava, sabe? Não deixava higienizar. E até gerou lesões de mancha branca no bebê, essa lesão. Porque ela não conseguia fazer nada. E aquele negócio era assustador no palato. E os passou em pediatra e os pediatras deram cada hipótese diagnóstica, que a hora que ela chegou com aquelas hipóteses, até eu, né? Meu coração até acelerou. Era coisa assim, tumores que eu nunca tinha nem escutado falar, sabe? Assim, nem lido em livro. Tudo bem. Aí foi atrás, pediu uma oclusal, não significou muita coisa, pediu uma tomografia. A mãe foi no hospital fazer, né? Porque as clínicas radiológicas odontológicas nessa cidade, elas têm uma certa dificuldade. Elas falam que precisa sedar a criança, mas acabou que não precisou sedar, fez em hospital, né? No tomógrafo médico, distraindo a criança, conseguiu fazer. Não sugeria nada assim. Beleza, com as imagens em mãos, chamei um colega meu. Olha aí a importância também da comunicação entre interespecialidade também, né? Que era estomatologista. Eu falei, vamos biopsiar, porque a imagem não consegue responder. Aí ele atende só adulto, né? A hora que eu falei que era um bebê de 1 ano e 6 meses, ele já falou assim: tudo bem, eu vou, você contém, você anestesia e eu biopsio. Eu falei, fechou, né? Aí fomos lá, nós dois, de noite um dia. Nossa, esse caso me marcou tanto. Era assim, foi numa época. Que corajosa! Foi numa época de transição, Silvia. Eu tava largando o consultório, né? Porque hoje eu trabalho só com radiologia, dando aula, eu não tenho mais o consultório. Eu tava nessa transição, mas eu queria concluir esse caso, porque a mãe também, muito desesperada, eu acabei que criei uma amizade com ela. Converso com ela até hoje. E a gente foi fazer uma biópsia. Na biópsia, a hora que a gente tirou, né, aquele tecido em volta, pulou um objeto de plástico, era um corpo estranho. Então, assim, isso ficou ali, em todo esse processo dela passar em vários profissionais e ninguém ter a coragem, ou ninguém pensar, nossa, preciso fazer uma biópsia, ou pedir um exame para, né, para chegar, para ir com aquilo para frente, foi só pulando de profissional para profissional e a criança ficou mais de 2 meses com aquilo na boca. E aquilo criou um edema, uma inflamação. O tecido estava muito inflamado, né? A gente fez do tecido em volta. A biópsia era puramente tecido inflamado, por conta de um corpo estranho. Então, assim, essa criança, ela ficou num processo ali que poderia ter sido adiantado, né? Porque às vezes eu uso muito isso em aula, por isso que a Paula tá falando. Eu sempre conto essa história. Porque, assim, as pessoas têm um certo receio, né? Nossa, mas é uma criança de 1 ano e 6 meses. Teve profissional... De pôr a mão, aí se chora, nossa, parece Sim, que não pode teve profissional que deveria esperar, sabe? Assim, então, assim, como esperar? Aquele tecido ia ficar necrótico se esperasse mais. Porque a histologia, o que saiu na histologia, você não acredita, assim, sabe? Então, assim, porque foi simplesmente deixando, né? As pessoas têm medo. E foi uma coisa tão simples de resolver, né? Assim, foi ambulatorial, com pouca anestesia local, assim, pouca, entre aspas, anestesia local, né? E resolveu o problema. E o bom é que o bebê também, o tecido, ele se recupera muito rápido, né? Então, em 1 semana já tava aquela coisa assim, maravilhosa.
Então esse caso me marcou. E não contou, mas o corpo estranho era o olhinho do ursinho de pelúcia. O corpo estranho era o olhinho. Não, é que eu não contei essa parte. É que senão a história ia ficar muito longa, mas ainda tem uma dramatização da história, porque ele recidivou. Então sumiu e em um momento recidivou. Isso não tinha chegado para mim ainda, né? Enquanto ela procurava outros profissionais. Ela tem as fotos, eu até tenho as fotos que ela me mandou depois. Então tinha uma lesão. Então eu acho que o que encabulou todo mundo é que teve uma recidiva. Então as pessoas falaram assim, nossa, isso deve ser uma coisa muito, muito absurda. Mas foi um olho e depois o outro. Mas é que eu acho que ela coisa na boca. E o primeiro ela engoliu, não é? Provavelmente ele se desprendeu e ela engoliu. Muito improvável mesmo, né? E aí depois ela devia ter o mesmo hábito de pôr aquele brinquedinho na boca e formou um vácuo e aquele não saiu mais. E aí foi só piorando, né? Mas essa história, a gente conta rindo agora, né? Depois que solucionou. Claro. Na época foi. E eu sempre uso pra ilustrar. Eu acho que ilustra muito bem esse medo que todo mundo tem, né? Não só os dentistas, mas pediatras, outros profissionais de outras especialidades que estão mais acostumados a lidar com coisas assim, porque passou por estomatologista, por cirurgião, passou por um monte de profissional, sabe? E Claro. todo mundo ficou com receita. Então, esse caso aí. Eu acho que é um público, de certa forma, realmente muito sensível, mas que merece o nosso respeito, né? Porque eu falo que é a semente de tudo que vai vir. E se a gente pode atuar ali naquele momento e fazer o bem para aquela pessoa, para aquele paciente, por que não, né? Claro. Só que a gente precisa se respaldar, né? Aí fica a dica do seu livro aí, que acho que vai contribuir muito com os nossos estudos em relação a ter conhecimento mais sobre essa área de atuação. E mais do que nunca é importante de formar redes de contato, né? Porque a gente realmente não faz tudo sozinho, né? Claro, claro. Então, eu estou muito animada. Eu acho que vai ser uma inspiração, sabe, Paulinha? Porque, óbvio, que é como eu estou comentando com vocês, a odontologia para bebês ela é muito recente. Ainda carece, não é, de muitas evidências, de muitas bases, mas que a gente vem construindo ao longo desses 40, 45 anos, desde o professor Luiz Walter, não é? E eu acredito que no caso da prevenção de maloclusão em bebês, vai ser o mesmo caminho. E vai ser uma inspiração, tá? Eu estou muito feliz com o resultado do livro, acho que vai ser inspiração para muita gente, não só em termos de trabalhos científicos para a gente trazer bases para essas atuações, mas principalmente para nós, como odontopediatras, começarmos a dar mais atenção e acreditarmos que a gente pode atuar e que temos mecanismos de atuação, técnicas que são super simples, não é? Porque o bebezinho é como você está mostrando. A gente às vezes acha que é um problema tão sério, tão grande, mas são pequenos procedimentos que vão ter respostas muito rápidas e efetivas, não é? Então, fica assim a dica. Espero que vocês participem. O lançamento vai ser no Congresso de Freios. E a gente vai estar lá. Tem que estar, não é? Também faço a chamada para o Congresso de Freios, que eu acho que vai ser muito legal também. E vamos ter um pré-lançamento no Congresso de Bebês, que também vai ser em agosto. Não é? Legal. Então, isso aí. Vai estar no CIOSP semana que vem? No CIOSP semana que vem vai estar só chamadas, porque não deu tempo de ficar pronto. Entendi. Mas a gente vai fazer uma chamada. A gente queria te agradecer muito. A live está passando muito rápido, já está acabando. Mas, assim, agradecer não só pela live, mas pela contribuição dos seus estudos, né? Porque é uma área muito encantadora e que acho que precisa de muita gente procurando mais respaldo para intervir de maneira efetiva. Sem dúvida, você é uma inspiração para a gente dentro da odontopediatria, na sua atuação. Muito obrigada de verdade, viu? Tenho minha admiração e meu respeito pelo seu trabalho. Gosto muito, acompanho e recomendo para todo mundo. A mesma coisa. Foi um prazer estar aqui com vocês, com a Mariana também. Muito obrigada pelo convite e estamos aí juntas. Eu passo das palavras da Paula as minhas. Muito obrigada, foi muito bom. Acho que o bate-papo foi assim
A gente vai deixar gravado, né? A gente já tinha combinado, então vai estar no YouTube. Todo mundo que perdeu o começo ou que quiser reassistir, depois a gente vai postar o link. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Deixa eu fazer uma propaganda rápida. Dia 14 de julho vai ter uma aula, já que a gente falou de exames e do medo que as pessoas têm, eu vou fazer uma aula online sobre os mitos e verdades sobre radiação e exames que envolvem radiação ionizante, com foco em odontopediatria, né? O que pode, o que não pode, o que as associações internacionais têm dito atualmente, né? O que a gente deve seguir em relação a isso. Então, eu espero todo mundo lá, fica aí o convite. Quem quiser se inscrever, porque não vai ser live assim, que eu acho que é mais difícil o contato. Eu quero fazer uma aula mesmo. Então, quem quiser se inscrever, é só preencher o formulário que está no link da minha bio aqui do Instagram, e aí vai receber o link. É isso. Muito obrigada, Silvia. Obrigada, Mari. Boa noite, bom descanso. Obrigada, Beijo. tchau. Tchau, tchau, Boa gente. noite, Obrigada. professora. Boa noite. Boa Tchau. noite.